Meus amigos dizem que eu deveria te deixar, mas vou te dar mais uma chance de se corrigir, ela disse. Eu respondi, que generoso. Depois peguei minhas malas enquanto ela saía com exatamente esses mesmos amigos. Quando ela chegou em casa pronta para discutir minhas melhorias, eu já tinha ido embora com um bilhete. Decidi não aceitar a chance. Já vinha sendo assim há semanas. Um silêncio pesado pontuado pelo rápido tap-tap-tap dos polegares da Chloe no visor do celular, seguido de suspiros que ela queria que eu escutasse. Eu estava no sofá, fingindo ler um livro, todos os sentidos sintonizados na frequência dissonante do descontentamento dela. Eu sabia a origem. Tinha um nome. Emily. E tinha um comitê. As meninas. Chloe finalmente colocou o celular na mesinha de centro com um clique decisivo. O som foi como um tiro de largada. Precisamos conversar. Lá estava. Eu marquei a página. Um gesto simples, deliberado. Tá bom. Ela não sentou. Ela andou até a janela. De costas para mim. Braços cruzados. Uma pose ensaiada. Eu tenho pensado muito. Conversado muito. Com pessoas que realmente me enxergam. Eu não disse nada. Meu silêncio era a tela que ela precisava para pintar sua queixa. Ela se virou. Sua expressão era uma obra-prima de dor generosa. Olha, meus amigos, especialmente a Emily, eles acham que eu sou idiota por continuar. Eles têm observado. Eles veem o que eu tenho tentado ignorar. Um fio frio começou a se entrelaçar no meu estômago. O que eles veem, Chloe? Você, ela disse, como se fosse óbvio. A falta de fogo. A complacência. Lembra do jantar da minha promoção? Você me deu flores. O namorado da Emily, o Ryan, alugou uma mesa de chefe particular para ela na última terça-feira. Só porque sim. Eu pisquei. Você disse que amou aquelas flores. Eu amei, ela disse, dispensando com um gesto de mão. Mas é a intenção. A escala. É sobre mostrar para o mundo que você tem orgulho. E no casamento da Sarah, quando aquele cara da banda estava flertando tão obviamente comigo, você só sorriu e me trouxe um drink. O Ryan teria, sei lá, feito uma cena. Afirmado a si mesmo. A Emily diz que isso mostra a falta de instinto protetor. Cada frase era uma bala forjada num grupo de conversa. Eu conseguia ouvir a voz nasal e opiniosa da Emily por baixo da voz da Chloe. Você é um emprego confortável, ela continuou, usando as aspas no ar que eu estava começando a odiar. É estável, com certeza. Mas é ambicioso? A Emily está namorando um cara que está no terceiro startup dele. Tem uma energia ali. Um risco. Você só vai trabalhar e volta para casa. E você fica bem. O frio estava se espalhando. Isso não era ela. Isso era uma transcrição. Então qual é a conclusão, Chloe? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ela respirou fundo. A mártir se preparando pro sacrifício. A conclusão é que eles acham que eu deveria te deixar. Eles listaram todas as formas que você não está atendendo minhas necessidades. Eles dizem que eu estou me contentando com pouco. Que estou me cegando pro meu próprio potencial. A sala inclinou um pouco. 730 dias de manhãs compartilhadas. De segurar ela depois da morte do pai dela. De construir essa vida quieta e confortável juntos, reduzidos a uma lista de tópicos num grupo de conversa chamado Intervenção da Chloe. Mas, ela disse, e aqui ela finalmente encontrou meus olhos. Seu olhar endurecendo com um senso de graça concedida. Eu não sou como elas. Eu sou leal. Eu acredito em nós. Então estou te dando mais uma chance. As palavras ficaram suspensas no ar tóxico. Mais uma chance. Mais uma chance para fazer o quê? Eu perguntei, genuinamente precisando ouvir ela dizer. Para se corrigir, ela disse. Como se estivesse diagnosticando um eletrodoméstico com defeito. Para ser o homem que eu preciso que você seja. Para mostrar o fogo, a ambição, a energia de grandes gestos. Para provar que meus amigos estão errados. Podemos começar amanhã. Podemos fazer um plano. Uma calma surreal desceu sobre mim. O frio chegou ao meu coração e o congelou sólido. Eu vi tudo com uma clareza perfeita e horrível. Eu não era o parceiro dela. Eu era um projeto que as amigas dela julgaram insatisfatório.
E ela, a benevolente capataz, estava me oferecendo uma suspensão da execução para que eu me remodelasse de acordo com as especificações delas. Um sorriso lento e sem humor tocou meus lábios. Não era um sorriso de diversão, mas de reconhecimento. Do jogo finalmente sendo revelado. Que generoso da sua parte, eu disse. As palavras saíram planas. Uma avaliação, não uma réplica. Isso a desconcertou. Ela tinha se preparado para uma briga. Para lágrimas. Para promessas implorantes de melhorar. Ela não tinha se preparado para isso. Para uma aceitação silenciosa. A confiança dela vacilou. Eu estou falando sério. Eu sei que você está. Vou sair com a Emily e as meninas hoje à noite, ela anunciou, reafirmando o controle. Vamos naquele novo bar de cobertura. Eu preciso de espaço para pensar, e elas me apoiam. Precisamos conversar sobre isso, ela gesticulou entre nós, quando eu voltar. Então pensa. Pensa de verdade. Sobre o que você vai fazer para consertar isso. Ela me olhou, esperando meu contra-argumento, meu projeto de reforma de mim mesmo. Eu apenas assenti. Divirta-se com suas amigas. Frustração passou pelos olhos dela. Ela pegou a bolsa de sair, aquela pequena e cara que eu economizei 3 meses para comprar para ela, e foi em direção à porta. Ela parou, mão na maçaneta. Isso é por nós, sabe? Isso sou eu lutando por nós. E então ela foi embora. O silêncio que ela deixou era diferente. Não era pesado. Era limpo. Vazio. Eu fiquei sentado no sofá por exatamente 5 minutos, escutando o zumbido da geladeira. Repassei as palavras dela. Mais uma chance de se corrigir. Não nós. Você mesmo. Eu me levantei. Não havia raiva. Não havia energia frenética. Apenas um desapego profundo, tectônico. Fui até o quarto e peguei minha velha bolsa de viagem do alto do armário. Abri nossa cômoda compartilhada. Meu lado. Minhas meias, minhas cuecas, minhas camisetas. Dobrei tudo com cuidado e coloquei na bolsa. Peguei as 3 camisas sociais do armário, o par de sapatos bons. Do banheiro, meu barbeador, minha escova de dentes, o perfume que ela escolheu para mim. Faz você cheirar a bem-sucedido, ela disse. Eu não olhei para o lado dela. Já era o museu de uma vida que eu não vivia mais. Fui até a pequena escrivaninha no canto, minha escrivaninha, meu notebook, o carregador, o HD externo com meus arquivos pessoais. A foto emoldurada de nós numa trilha há 2 anos, quando a risada dela era real e não uma performance para as amigas. Eu deixei lá. Na cozinha, achei um bloco de notas preso na geladeira com um imã de uma vinícola que visitamos. Peguei uma caneta na gaveta. O bilhete não precisava de poesia. Precisava ser um espelho. Escrevi em letra clara e sem pressa. Chloe decidiu não aceitar a chance. Adeus. Não assinei. Ela saberia de quem era. Apoiei o bilhete contra a fruteira no balcão, exatamente onde ela veria quando entrasse, chapada de coquetéis baratos de cobertura e da validação do júri dela. Coloquei a bolsa no ombro, dei uma última olhada no apartamento, no sofá onde eu a segurei, na cozinha onde fazíamos cafés da manhã preguiçosos de domingo, e não senti nada. Era um cenário de palco depois que a peça acabou. Tranquei a porta atrás de mim e desci pro meu carro. Enquanto saía da vaga, peguei o celular. Fui no contato dela. Ainda não bloqueei. Só coloquei as notificações de mensagem dela no silencioso. Depois dirigi noite adentro. O peso no peito não era tristeza, mas o peso estranho e leve de uma corrente finalmente caindo. Dirigi para a casa do Jake. Meu amigo mais antigo. Não avisei antes. Simplesmente apareci na porta dele às 22 horas com minha bolsa de viagem. Ele olhou uma vez para o meu rosto, abriu espaço sem dizer nada e foi pegar 2 cervejas na geladeira. Quanto tempo? Ele perguntou, me entregando uma garrafa. Por tempo indeterminado, eu disse, e dei um longo gole. Contei para ele o que aconteceu, repetindo as palavras da Chloe literalmente. Mais uma chance de se corrigir. Jake, que nunca foi fã da Emily nem do comitê, só balançou a cabeça devagar, num movimento de nojo. Então ela te colocou em avaliação de desempenho? Com as idiotas das amigas dela como departamento de RH? Basicamente. E você simplesmente foi embora? Simplesmente fui embora. Um sorriso se abriu no rosto dele. Bom.
A única resposta correta para um ultimato desses é sumir. É a opção nuclear do respeito próprio. Ele limpou o sofá, me deu um cobertor e travesseiro. Enquanto eu estava deitado no escuro, olhando pro teto do quarto de hóspedes dele, esperei a dor chegar. A tristeza. O coração partido. A saudade. Não veio. No lugar veio um silêncio vasto e vazio. Não era paz, ainda não. Era só nulo. O equivalente emocional de ruído branco. Meu celular, com a tela para baixo no chão, acendeu às 0h37. Uma ligação. O nome da Chloe. Eu assisti tocar até cair na caixa postal. 1 minuto depois, vibrou com uma mensagem. Não olhei. Vibrou mais 3 vezes em sequência rápida. Depois silêncio. De manhã, tomando café, finalmente olhei. O primeiro voicemail. Carimbo de hora 0h37. Barulho de fundo de risadas e tilintar de copos. Depois a voz dela, arrastada e alta. Ei, onde você está? Precisamos conversar quando eu chegar em casa, lembra? Me liga. Uma risadinha ao fundo. Inconfundivelmente da Emily. Só me liga, tá? As mensagens. 0h41. Oi? Você realmente não está em casa? 0h55. Isso é infantil. Você só está tentando me punir. Não vai funcionar. 1h15 tá bom. Tanto faz. Seja assim. Vamos conversar amanhã. Não senti nada. Nem raiva. Nem mágoa. Era como ler mensagens destinadas a um inquilino anterior. Tirei print do bilhete que deixei. Salvei no celular. Depois, metodicamente, bloqueei o número dela. Bloqueei ela em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, até aquela profissional que ela nunca usava. Não foi um ato de raiva. Foi sanitização digital. Cortando uma ligação com uma fonte de infecção. Jake me observou. Você tá bem, cara? Não sei o que eu sou, eu disse honestamente. Mas não estou triste. Acho que estou livre. Esse foi o dia 1. A primeira semana foi uma aula de silêncio. Meu mundo, que por 2 anos tinha sido preenchido com o barulho constante de fundo dos humores, opiniões e dramas sociais da Chloe, agora estava estranhamente parado. Liguei para o meu locador, expliquei a situação, um término necessário, precisava ser retirado do contrato. Ele era um cara decente, perguntou se eu estava seguro, e disse que ia começar a papelada. Fui no apartamento uma última vez quando sabia que a Chloe estaria trabalhando. Peguei o resto das minhas roupas, meus livros, algumas poucas peças de mobília que eram minhas. Deixei a chave no balcão. O bilhete tinha sumido. O silêncio do meu lado era absoluto. Mas o universo, através da rede de conhecidos em comum, começou a me alimentar pedaços da história. Começou com a Sarah, uma amiga da faculdade que tinha uma conexão tangencial com o círculo da Chloe, mas sempre foi justa. Ela me mandou mensagem no dia 4. Oi, soube de você e da Chloe. Só queria saber como você está. Respondi, estou bem. Valeu, Sarah. Alguns minutos depois, o balão dela apareceu de novo. Ela está falando para todo mundo que você teve um colapso nervoso e abandonou ela. A Emily está liderando a narrativa. É intenso. Respondi, deixa elas falarem. Não importa. Sarah, pelo que vale, eu nunca gostei da Emily. Ela é uma pílula de veneno. Cuida de você. Essa foi a primeira confirmação da narrativa que elas estavam criando. Eu era o vilão, o covarde que rachou sob pressão. Tudo bem. Vilões não precisam participar de reuniões de comitê. Os voicemails e mensagens pararam depois que eu bloqueei. Mas no dia 7, um número novo apareceu na tela. Código de área local. Deixei cair na caixa postal. Tá bom, você deixou o seu recado. A voz dela estava clara agora, afiada de impaciência. Você está magoado. Eu entendo. Esse tratamento silencioso é juvenil. Volta para casa para a gente conversar como adulto. Você não pode simplesmente fugir dos problemas. Houve um clique. O tom condescendente era uma coisa palpável. Ela ainda achava que isso era uma tática, uma jogada de negociação. Ela estava esperando por mim no apartamento vazio, pronta para ouvir minha lista de melhorias propostas. Apaguei o voicemail e bloqueei o número novo.
Dia 10 trouxe outro número novo. Dessa vez a mensagem era diferente. A paciência performativa tinha ido embora. Sabe de uma coisa? Minhas amigas estavam certas. Você é um covarde, fugindo ao invés de enfrentar as coisas como um homem. A Emily diz que isso só prova tudo o que ela falou sobre você. Então parabéns. Você se ferrou sozinho. A voz dela estava tensa, cheia de fúria. Ela estava tentando provocar uma reação, qualquer reação, para provar que ainda tinha um gancho em mim. Eu imaginava ela naquele apartamento, cercada pelo fantasma da minha presença. A raiva dela crescendo a cada hora que eu me recusava a engajar. Bloqueei o número. Depois, por 2 semanas, nada. Silêncio total do lado dela. Mas a rede de fofocas estava ocupada. Encontrei o Mike, um cara que trabalha com o namorado de uma amiga da Chloe, na academia. Estávamos nos ajudando no supino. Cara. Ele grunhiu, limpando a testa. Soube da sua situação. Pesado. Estou me virando. Eu disse, recolocando os pesos. Bom, talvez você esteja melhor assim. Ele abaixou a voz. Minha namorada faz parte daquele grupo todo. Ela diz que a Chloe perdeu um pouco a cabeça. Ela deu um salto enorme com um cara que a Emily arrumou para ela. Um empreendedor chamado Ethan. Mantive a expressão neutra. Que bom para ela. Mike bufou. Duvido. O cara parece um babaca. Chega num carro esportivo alugado. Fala sem parar sobre a marca dele. Compra rodadas pro bar inteiro para fazer pose. Segundo minha namorada, a Chloe está grudada nele. Como se estivesse tentando provar alguma coisa. É triste. Eu só assenti. Era triste. Mas era uma tristeza que pertencia a um estranho. Não tinha nada a ver comigo. O próximo relatório veio da Sarah de novo, uma semana depois. Uma mensagem simples com um link para um print de story privado do Instagram. Era a story da Emily. Uma foto borrada da Chloe de um cara de aparência lisa com 2 dentes brancos. Ethan. Rostos próximos. A legenda dizia, quando você atualiza toda a sua vida. Coração hashtag homens de verdade hashtag chega de se contentar com pouco. A mensagem da Sarah veio depois. Ela está garantindo que você veja isso. Mandou a Emily postar publicamente. É tão transparente. Eu não respondi. Não precisava. O ato de tentar me machucar com isso provava que minha ausência era uma ferida. Elas estavam gritando pro vazio, desesperadas por um eco. A última peça do quebra-cabeça do karma não veio de um amigo, mas de um espectador. Eu estava pegando um café quando ouvi uma risada familiar e aguda. Olhei de lado. Era Emily, numa mesa de canto com outras 2 meninas do comitê. Elas não me viram. Peguei meu café e sentei de costas para elas, meio escondido por uma planta grande. Totalmente obcecado, a Emily estava dizendo, a voz ecoando. É patético. Ele manda mensagem para ela de hora em hora. Onde você está? Com quem você está? Ontem à noite ele surtou porque ela curtiu uma foto de um cara de... tipo, 2019. Uma das outras meninas deu uma risadinha nervosa. A Chloe disse que ele é só apaixonado. Apaixonado. A risada da Emily era uma navalha. Por favor. Ele é controlador. Já perguntou quanto dinheiro ela tem na poupança. Mas tanto faz. Ela queria um cara com fogo, né? Agora o apartamento dela está pegando fogo. Poético. Ela fala sobre, sabe, o ex dela? A terceira menina perguntou. Ah, constantemente. A Emily disse, pingando falsa simpatia. Ele era tão estável. Nunca checou meu celular. Buá. Ela fez a cama. Que deite nela com o senhor apaixonado. A conversa dela seguiu, mas o estrago estava feito. Fiquei sentado, tomando meu café, olhando as pessoas na rua. O cara dos grandes gestos, o homem de verdade, era exatamente o que se espera. Inseguro, volátil e financeiramente predatório. A Chloe tinha trocado um porto tranquilo por um navio dramático e com vazamento, e sua imediata, a Emily, já fofocava sobre o naufrágio que estava por vir. Terminei meu café e saí, passando pela mesa delas sem olhar. Elas estavam tão absortas no drama delas que nem me notaram. A irrelevância suprema. Naquela noite, na casa do Jake, eu finalmente senti o primeiro lampejo de algo além do entorpecimento.
Não era felicidade. Era a satisfação quieta e sólida de uma bala desviada. A tempestade de que eu saí estava agora rugindo com força total, e eu estava sentado numa casa seca, escutando o trovão distante. A injustiça da traição tinha desaparecido. No lugar dela havia um conhecimento simples e inabalável. Eu tinha feito a única escolha possível. A vida dela estava se desfazendo, fio por fio, puxada exatamente pelas mãos em que ela confiou sua felicidade, e meu silêncio não era mais apenas uma ausência. Tinha se tornado uma parede. Impenetrável. Final. E do meu lado dela, o ar finalmente estava começando a ficar limpo. O universo tem um senso de humor cruel, justo quando eu estava me acomodando no ritmo quieto da minha nova vida. Ficando na casa do Jake, focando no trabalho, realmente usando minha academia, a primeira súplica direta chegou. Não da Chloe, mas da sua tenente. Era uma quinta-feira à noite. Um número desconhecido, com código de área familiar, piscou na tela. Quase não atendi, mas um instinto me disse para atender. Alô? Finalmente. A voz era afiada, acusatória, e inconfundivelmente da Emily. Você faz ideia do que você fez? Eu me encostei na cadeira da escrivaninha do Jake, a calma se acomodando sobre mim como armadura. Emily? A que devo o desprazer? Não fala comigo nesse tom. Isso não é brincadeira. A Chloe está um caos. Ela está completamente destruída por sua causa. Você simplesmente sumiu. Depois de tudo? O que há de errado com você? Eu deixei as palavras dela pairarem no silêncio digital entre nós. Tem algum ponto nessa ligação, Emily? Ou você só está treinando seu monólogo dramático? Ela bufou, um som irritado. O ponto é que você precisa consertar isso. Ela cometeu um erro, tá? Ela estava sob pressão. Nós estávamos só tentando cuidar dela. Mas você? Você levou para o nível nuclear. Você abandonou ela. E agora esse cara Ethan? Ele é um monstro. Ele é controlador. Ele é cruel. Ele está sugando ela até secar. Ela está chorando todo dia. Você precisa ser o maior aqui. Você precisa voltar e ajudar ela. Ela precisa da rocha dela. Lá estava. A audácia de tirar o fôlego. A mesma pessoa que orquestrou minha demissão agora estava me convocando de volta para o serviço de limpeza. Senti um lampejo de nojo. Mas minha voz permaneceu nivelada. Deixe eu entender direito. Eu disse, num tom plano e analítico. Você e suas amigas convenceram a Chloe que eu era inadequado. Ela me deu um ultimato para mudar fundamentalmente quem eu sou. Eu recusei. Ela seguiu em frente com um homem da sua recomendação. Esse homem agora é abusivo. E a solução de vocês é eu voltar e reassumir o posto de rocha que ela julgou entediante. É um resumo preciso? Ela gaguejou. Você está distorcendo. Ela te amava. Ela estava só confusa. Ela foi clara. Eu corrigi. E eu também fui. Eu não sou responsável pelas consequências das escolhas da Chloe, Emily. Você certamente não está agindo como se fosse. Sugiro que você ajude ela, já que essa situação parece ser criação sua. Não me contate de novo. Seu egoísta filho da puta. Ela está sofrendo. A voz dela agora era um grito. A máscara de amiga preocupada totalmente caída, revelando o veneno por baixo. Então seja uma amiga melhor, eu disse baixinho. Tchau. Encerrei a ligação e bloqueei o número. Minha mão estava firme. Não teve pico de adrenalina, nem raiva justa. Apenas a satisfação estéril de fechar um arquivo com defeito. A ligação da mãe dela veio 2 dias depois. Essa doeu diferente. Um baque baixo e empático. A Carol sempre foi gentil comigo. Oi, querido, ela disse, a voz pesada de arrependimento. Sinto muito ligar assim. Oi, Carol. Mantive a voz neutra, respeitosa, mas distante. Oi. Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois. Ela não me conta a história toda. Mas ela não está sendo ela mesma. Esse homem novo. Eu o conheci. Ele me assusta. Ela perdeu peso. Ela se assusta com barulhos altos. Eu acho que você pode ser o único que consegue falar com ela. Ela te escuta. Escuta você. Esse foi o difícil. O apelo à minha antiga natureza, ao protetor que eu tinha sido.
Vi um flash do rosto da Carol, preocupado e triste. Mas também vi o rosto da Chloe, dispensando e presunçosa, me dizendo que eu precisava de correção. Carol, eu disse, minha voz suavizando uma fração. Mas sem ceder nada. Eu me importo com você. E sinto muito que você esteja preocupada. Mas a Chloe terminou nosso relacionamento. Ela fez uma escolha de me substituir por alguém que ela acreditava ser melhor. O fato de a escolha nova dela ser perigosa é uma tragédia. Mas não é minha tragédia para resolver. Eu não posso ajudar ela. Ela não queria minha ajuda. Ela queria um homem diferente. Ela tem ele. Houve um longo silêncio do outro lado. Ouvi um fungar suave. Ela jogou fora algo real, não jogou? Isso é entre ela e a consciência dela. Eu disse, por favor, cuida de você. Carol. Encerrei a ligação. Não bloqueei ela. Mas sabia que ela não ligaria de novo. A represa rompeu uma semana depois. Um número que eu não conhecia, ligando às 23 horas de um domingo. Eu estava lendo. Atendi por pura curiosidade mórbida. O som que veio foi puro sofrimento sem filtro. Soluços, respiração entrecortada. Ele pegou minhas chaves. Ele mudou a senha do meu aplicativo de banco. Ele disse que se eu o amasse, eu provaria dando acesso a ele. Era Chloe. A voz dela despida de toda a performance anterior. Crua e despedaçada. Ele gritou com a Emily. Chamou ela de câncer. Ele jogou meu celular na parede ontem à noite. Tudo deu errado. Tudo tão errado. Eu não disse nada. Só escutei os sons da vida dela desmoronando. Eu vejo agora. Ela chorava, as palavras saindo em uma confissão desesperada. Eu fui tão estúpida. Tão estúpida. Escutando elas. Escutando ela. Era tudo um jogo para ela. Eu desisti. Eu desisti da única coisa boa. Você era minha rocha. Você era meu lar. E eu? Eu te entreguei uma lista de reclamações de pessoas que nem sabem o que é amor. Um suspiro enorme e trêmulo. Por favor. Eu preciso de você. Estou com medo. Não tenho para onde ir. Por favor. Lá estava. O momento do círculo completo. A súplica vinda do fundo do buraco que ela escolheu pular. Esperei os velhos instintos entrarem em ação. A vontade de acalmar. De consertar. De resgatar. Senti apenas um vazio profundo e oco. A dor dela era real, mas estava acontecendo com uma estranha. Chloe. Eu disse, minha voz calma, clara e completamente desprovida do calor que ela implorava. Ela prendeu a respiração, ouvindo o nome, esperando que fosse uma corda salva-vidas. Isso parece muito difícil. Continuei, usando o mesmo tom que usava com um colega descrevendo um cliente frustrante, mas que não era meu problema. Espero que você consiga resolver. O silêncio do lado dela foi absoluto. Eu tinha jogado para ela uma frase de educação vazia, uma gentileza social, quando ela implorava por um paraquedas. Foi a coisa mais fria que eu poderia ter feito. Então veio um sussurro, quebrado e pequeno. É só isso. Depois de tudo? Você espera que eu resolva? Sim. Eu disse simplesmente. Ouvi o clique quando ela desligou. Coloquei o celular na mesa, terminei o capítulo e fui dormir. Meu sono foi sem sonhos e profundo. A última peça do quebra-cabeça chegou não como confronto, mas como um sussurro digital. Uma mensagem direta no Instagram, de uma conta que eu mal lembrava. O Mark, o namorado sofredor de longa data da Emily. A mensagem era só uma sequência de prints e 3 palavras. Achei que você deveria saber. Os prints eram de um grupo privado chamado Conselho. A arrogância era impressionante. Os membros eram Emily, Sara do casamento, e outra menina. As mensagens tinham data de antes do ultimato. Emily. O cara da Chloe é muito beta. Ele está segurando ela para trás. Ela precisa de um empurrão. Sara. Mas ele não é legal com ela? Emily. Legal é código pra chato. Meu primo Ethan está na cidade. Ele é todo alfa. Finge até virar verdade, bebê. Ele vai explodir a mente dela, e o ego do ex. Outra menina. E se ela não cair nessa? Emily. Então a gente faz ela ver o quanto o modelo atual dela é deficiente.
Montamos uma intervenção. Listamos os defeitos. Ela é influenciável. Ela vai ceder. Ou ele melhora, duvidoso, ou ela atualiza pro Ethan. Ganha-ganha. O último print era de poucos dias atrás. Emily. Atualização. O Ethan é um psicopata. A Chloe está destruída. Isso é mais drama do que eu esperava. Mas honestamente, é meio que o karma dela por ser tão fraca de vontade. Deveria ter ficado com a aposta segura. Olhei para a tela. Não teve raiva. Era só confirmação clínica. A Chloe não tinha apenas escutado as amigas. Ela tinha sido um peão no jogo de xadrez social da Emily. Um jogo onde ganhar significava criar o máximo de drama. Respondi pro Mark. Valeu. Espero que você também consiga sair daí. Ele respondeu com um joinha. Meses se passaram. Eu me mudei para o meu próprio lugar. Um apartamento pequeno e claro que continha só minha energia. Consegui uma promoção. O emprego confortável tinha um respeito quieto e constante que se traduziu em responsabilidade real e um aumento significativo. Passei meus fins de semana fazendo trilha, tomando cerveja com o Jake, ou aprendendo a cozinhar pratos que eu mesmo escolhia. Estava num café popular perto do meu novo escritório, esperando meu pedido, rolando o celular. Senti uma presença pairando. Um perfume familiar cortado por cheiro de cigarro. Levantei os olhos. Era a Chloe. Ela parecia diminuída. A luz nos olhos que eu um dia amei tinha sumido, substituída por uma cautela arisca. Ela estava magra demais, as roupas penduradas frouxas. Segurava um copo para a viagem como se fosse um escudo. Oi, ela disse, a voz mal um sussurro. Dei um leve aceno educado. Chloe, você está bem, ela disse, os olhos me escaneando. Eu estava bronzeado das trilhas, os ombros mais largos do levantamento constante. Eu parecia, pela primeira vez em anos, completamente à vontade. Obrigado. Meu latte de leite de amêndoa foi chamado. Peguei no balcão. Ela ainda estava lá, um obstáculo entre mim e a porta. Oi. Eu sei o que a Emily fez. Ela soltou de uma vez, as palavras se atropelando. O Mark me mostrou os chats. Eu entendo agora. Você fez certo em ir embora. Eu estava cega. Eu fui idiota. Eu perdi tudo. Meu apartamento, minhas economias, meu respeito próprio. Os olhos dela brilharam. O Ethan foi embora. Levou o que pôde e sumiu. Dei um gole no latte. Estava perfeitamente agridoce. Eu sei. Ela se encolheu com meu tom. Não era cruel. Era apenas factual. Tem alguma chance de a gente tomar um café algum dia? Como amigos. Só para conversar. Acho que preciso de encerramento. Olhei para ela então. Olhei de verdade. Procurei qualquer resquício da mulher que eu amei. Qualquer faísca que pertencesse a ela e não ao comitê da Emily. Vi apenas uma estranha esvaziada. Um monumento a mais escolhas. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem da Lisa, uma mulher que eu estava saindo há algumas semanas. Ela era engraçada, independente, e achava meu emprego confortável fascinantemente complexo. Tinha mandado um meme engraçado sobre nossa trilha planejada pro dia seguinte. Um sorriso pequeno e genuíno tocou meus lábios antes que eu pudesse impedir. A Chloe viu. O rosto dela caiu, entendendo que o sorriso não era para ela, nunca mais seria para ela. Olhei pro relógio, uma peça simples e confiável. Não. Eu disse, minha voz calma e final. Acho que não. Encontrei os olhos dela uma última vez. E nos meus, ela viu a verdade que ela temia. Não era ódio. Não era dor residual. Era uma indiferença limpa, desobstruída. Ela era uma nota de rodapé num capítulo que eu tinha terminado de escrever há muito tempo. Cuida de você, Chloe, eu disse. Não era um desejo de bem-estar para ela. Era um ponto final. Passei por ela e saí pro sol da tarde. O ar estava fresco. Meu celular vibrou de novo com outra mensagem da Lisa. Digitei uma resposta rápida, um sorriso real se abrindo no meu rosto, e guardei o celular no bolso. Não olhei para trás. Eu tinha uma vida para viver, uma que eu construí para mim mesmo, tijolo por tijolo silencioso, no silêncio pacífico que ela deixou para trás. Edição, atualização. Para todo mundo perguntando. Não.
Nunca respondi pro Mark nem confrontei a Emily. O próprio ecossistema tóxico delas está se consumindo perfeitamente sem mim. E pra pessoa que me mandou o DM dizendo que eu fui duro demais, você claramente nunca recebeu mais uma chance de alterar fundamentalmente sua alma, vinda de um comitê. A coisa mais gentil que você pode fazer por todos os envolvidos é simplesmente se recusar a jogar. E é exatamente por isso que você nunca aceita uma chance de alguém que deveria ser sua parceira, não sua oficial de condicional. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal e dar like no vídeo. O que vocês acharam dessa história? Compartilhem nos comentários.